Olá, esse é o Terra Vista. Eu sou Tina Vieira. Eu sou Kizzy Magalhães. Nós somos duas jornalistas brasileiras que escolheram morar em Lisboa. E a gente criou esse podcast para te ajudar na decisão de vir morar em Portugal. Ou então, se você já decidiu emigrar, saber o que te espera por aqui. Vir para Portugal sem o visto é escolher um caminho muito longo, muito tortuoso e demorado. Há uma lenda urbana de que é muito fácil entrar como turista em Portugal e regularizar a situação. Isso não é verdade. Nesse episódio, a gente conversa com Rodrigo Duarte, um advogado que presta consultoria a brasileiros em processo de emigração para Portugal. O Rodrigo já faz esse serviço há 4 anos e já ajudou mais de 200 famílias a fazerem uma mudança segura e bem planejada. Aliás, planejamento, essa deve ser a palavra de ordem para você que está planejando vir. E não por acaso, é o tema do Terra Vista que você escuta agora. Eu, Kizzy, tive o privilégio de não precisar fazer o processo de visto, mas eu também enfrentei uma grande e longa burocracia para tirar a cidadania portuguesa através do meu bisavô. Foram muitos e muitos anos atrás de cartório, certidão, papel, documento. Embora não seja o foco da nossa conversa, isso também está longe de ser um processo simples e ágil. O meu processo de mudança para Portugal começou 2 anos antes, quando eu vim para Portugal para tirar os primeiros documentos e dar início nesse processo que para mim foi muito planejado. Eu cheguei a morar 3 meses em Portugal como experiência no período de férias dos meus filhos para saber se eu me adaptaria à realidade do dia a dia do país. Então, se você está planejando vir morar em Portugal e tem a oportunidade de vir passar um tempo aqui no país antes de fazer a mudança definitiva, essa talvez seja a grande dica. Eu acho que esse foi o conselho mais valioso que eu recebi. Eu passei esses 3 meses aqui e pude viver em Lisboa e no Porto, porque eu tinha essa dúvida de onde eu gostaria de morar. E eu decidi, por exemplo, que não queria ficar no Porto, porque eu vim durante o inverno e eu percebi claramente a diferença de temperatura e eu não queria morar num lugar muito frio. Então eu já escolhi Lisboa na largada por conta disso. Então essa experiência de viver em Portugal, de poder conviver no dia a dia com os portugueses durante 3 meses, me ajudou muito a clarear uma série de dúvidas que eu tinha. E tudo que você for fazer aqui, você tem que pensar. Então, a escola tem que ser perto do filho, porque senão você vai pegar trânsito, então você vai ter que ter carro. Então, o estilo de vida e o custo da vida que você vai ter aqui em Portugal depende muito dessas decisões. E você só pode tomar essas decisões conhecendo minimamente a cidade. Bom, então, para você que já decidiu, vou me mudar para Portugal e está no início do processo, o Rodrigo, advogado, explica qual a primeira medida que precisa ser tomada. A primeira medida prática é definir qual o perfil do visto a ser solicitado. Existem alguns perfis básicos mais utilizados pelos brasileiros que pretendem vir para cá. Um deles é o de estudo. Há também o visto para imigrantes empreendedores, o visto para trabalhadores altamente qualificados, para trabalhadores que têm carteira assinada, que aqui em Portugal se diz trabalho subordinado, e para quem é autônomo também, que é o visto de trabalho independente. Além disso, um visto muito utilizado, mas que vem sofrendo agora um critério de análise um pouquinho mais acentuado por conta do consulado e da atuação do consulado e do CEF, é o visto de imigrantes com rendimentos próprios, o famoso D7. Esses tipos de visto que o Rodrigo falou são os mais usuais, embora seja importante dizer que existem outros para casos muito pontuais. E em relação à análise mais criteriosa do visto D7, que é esse visto de rendimentos, a gente abre um parênteses para reforçar essa informação do Rodrigo e o que está acontecendo. Acontece que o CEF está cada vez mais rigoroso na avaliação dos rendimentos. Para quê? Para garantir que o imigrante vai cumprir a finalidade desse visto, que é exatamente provar que a família ou o indivíduo pode se sustentar com esse dinheiro. Por isso, gente, que é muito importante você acompanhar as regras,
as mudanças na legislação que acontecem ao longo do processo migratório. Esse processo é um processo extremamente dinâmico. As leis vão se adaptando exatamente a esse processo migratório. Aumenta o volume de procura, as leis vão tentar se adequar a isso, porque isso é um mecanismo de proteção do próprio país. Bom, agora o Rodrigo explica um pouquinho como é que funciona o CEF, Serviço de Estrangeiros e Fronteira. O CEF é um órgão migratório e com poder de polícia. O que quer dizer? Quer dizer que ele é um órgão muito dinâmico. A partir do momento que ele percebe a necessidade de se adequar ao fluxo migratório, é isso que ele vai fazer. Nós temos que lembrar que não somos só os brasileiros a vir para cá. Há diversas outras nacionalidades, e com base na experiência de todos esses imigrantes que vêm para Portugal, Portugal hoje é, sem dúvida, um dos grandes destinos do que diz respeito à imigração. E com base em todas essas experiências, o CEF faz constantemente alguns ajustes. E não é apenas o CEF que faz mudanças constantes. Cada país vai aperfeiçoando os serviços para facilitar a vida do imigrante. Por exemplo, um serviço que é super recente, se chama VSF Global. Ele funciona como um intermediário do consulado disponível em algumas grandes capitais, como São Paulo, Brasília, Salvador, Rio de Janeiro e Nova Lima. O VSF Global é uma agência autorizada pelo governo português para recolhimento, análise, aprovação e distribuição do visto. Uma pergunta comum é: será que eu devo investir num serviço de consultoria para a imigração? Vale a pena? Vamos escutar quais seriam essas vantagens do ponto de vista do Rodrigo, advogado que faz esse serviço. Um profissional que trabalha com uma área de amostragem muito grande, que tem centenas de clientes, tem a condição de fazer um histórico mais seguro daquele caminho a ser seguido e prever eventualmente quais os obstáculos é que serão enfrentados no decorrer desse caminho. A pessoa que conta a sua história vai contar a verdade dela, mas não necessariamente é essa a verdade do outro, né, o caminho que ele vai seguir. Então, realmente, essa questão é muito delicada, porque nós tendemos a confiar muito num amigo, num colega, numa pessoa próxima, alguém que está no grupo do WhatsApp ou do Facebook. Mas é aí que é a probabilidade maior de ter algum problema. E aí, quando há o problema, é muito mais difícil de resolver do que prever e tentar equacionar para que esse problema não aconteça. E fazer esse processo de migração é muito delicado, né, Rodrigo? É um planejamento de vida, não tem valor, é inestimável esse bem com o qual nós trabalhamos. Ou seja, atender a satisfazer o cliente nesse aspecto é uma missão muito difícil, apesar de parecer simples, porque é um projeto de vida. É a vida dele, ele não está trabalhando com a empresa dele, com o fornecedor, é um projeto dele e que muitas vezes é um comprometimento pessoal com a família também. Vir para Portugal sem o visto é escolher um caminho muito longo, muito tortuoso e demorado. Há uma lenda urbana de que é muito fácil entrar como turista em Portugal e regularizar a situação. Isso não é verdade. A prática demonstra a nós profissionais que trabalhamos todos os dias nessa área que optar por esse caminho é o caminho mais difícil, mais demorado e muito mais arriscado. E por conta de algumas variáveis. Vale lembrar, nessa altura, que o brasileiro não precisa de visto para entrar como turista. Existe um tratado entre o Brasil e Portugal que dispensa a aplicação de visto para turismo em Portugal. Então, todo e qualquer cidadão brasileiro que pretenda ingressar em Portugal por até 90 dias pode fazer sem o abrigo de visto nenhum. Passado esse período, você só tem duas alternativas: ou retorna ou prorroga por mais 90. É a partir daqui que as coisas se complicam, porque os 90 dias seguintes valem só para Portugal, não valem para os outros Estados-membros da União Europeia. O que quer dizer que a pessoa vai estar em restrição de locomoção, ela só pode ficar em Portugal. Dito isso, entrei como turista, vim sem visto, quero ficar em Portugal, o caminho para quem optou por essa via, que não é recomendável, é uma exceção à regra. E por ser uma exceção à regra, é um caminho muito mais burocrático, com um rigor muito grande na análise e que tem uma probabilidade bastante grande de, ao final, não ser deferido também. E esse caminho pode durar 1 ano e meio, 2 anos. E depois tem um agravante. Durante todo o período que ela permaneceu aqui sem o título de residência, ela não vai poder submeter um pedido de nacionalidade por tempo de residência, porque esse prazo não contou. Então, se demorar 2 anos,
até ela conseguir o título, são 2 anos a menos na contagem de 5. Bom, você pode estar se perguntando, mas eu não tenho dinheiro para contratar a assessoria de um advogado e me auxiliar nesse processo. Mas tudo bem, não é por isso que não vai dar certo. Agora, procure então, pelo menos, uma fonte de informação que seja confiável, oficial, segura, porque tem muita informação na internet. Vamos achar a mais segura. O Rodrigo encerra esse nosso bate-papo indicando quais são as melhores fontes de informação. Eu diria que a melhor fonte de pesquisa são as fontes oficiais. Então, assim, existem algumas fontes de informação que eu consideraria confiáveis. A primeira delas, sem dúvida, é do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, que eu já mencionei aqui como CEF. Aqueles sites da internet que são .gov, esses sites são confiáveis. Esse foi mais um Terra Vista, o podcast que vai ajudar os brasileiros a fazerem um processo migratório seguro. Você também encontra a gente no Instagram terravista.portugal. Lá a gente te mantém atualizado com as novidades sobre imigração, as notícias sobre aluguel e compra e venda de imóveis, além de fotos e vídeos diários sobre a rotina da cidade. O próximo episódio é com um empresário do ramo da gastronomia, Vini Lisboa. Ele é dono de restaurantes em Lisboa e vai falar sobre valores para investimento, tempo de retorno, dicas de onde mora o perigo e a média de salários que são pagos no setor gastronômico. É um lugar muito melhor para se investir do que para vir trabalhar. Com menos de 300 mil, vai ser muito difícil você rodar uma operação que vai ter êxito aqui em Portugal. Obrigada pela audiência e até a próxima.